Que bom ter você aqui para compartilhar com você a palavra. E quero lembrar você que hoje nós estamos vivendo um ato profético. Semana passada nós, inspirados pelo Espírito Santo, na hora que nós estávamos ministrando aqui, Lucas capítulo 10, falando sobre o bom samaritano, e ali na mesma hora o Espírito Santo tocou no meu coração quando nós lemos que o Senhor, ele contando a parábola, ele diz que o bom samaritano, ele então deitou o vinho e azeite sobre a ferida daquele homem que tinha sido machucado pelo salteador. E a gente sabe que o salteador ali representado é o diabo, que tem ferido muitos. E nós que temos o sacerdócio pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes pelo sangue de Jesus. Então nós que temos o sacerdócio, nós precisamos entender que existem pessoas que estão precisando do azeite e do vinho para untar as feridas. Existem pessoas doentes emocionalmente. Existem pessoas doentes espiritualmente. E existem pessoas doentes fisicamente. E nós estamos profetizando sobre a nossa saúde em nome de Jesus. Então, hoje é um ato profético. Então, daqui a pouco nós vamos participar do azeite e do vinho, profetizando em nome de Jesus e colocando um fim nas feridas feitas pelo salteador. É um ato profético. Se o salteador nos feriu em qualquer momento da nossa vida e ainda estamos feridos, hoje é dia de nós fecharmos esta ferida no nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês aqui Gênesis capítulo 15. É uma palavra que esses dias Deus ardeu muito no meu coração para ministrar. E eu estou essa semana numa sequência de cultos. Domingo eu preguei aqui de manhã, preguei aqui à noite. Segunda eu preguei, ontem eu preguei, hoje eu preguei, amanhã não prego, mas na sexta eu prego e no sábado de manhã eu prego. E domingo eu prego de novo. E Deus está fazendo os negócios muito, muito diferentes, irmãos. Deus está me levando em outros lugares. Eu não pedi nunca para Deus fazer isso, mas Deus tem feito. Agora mesmo à tarde recebi um telefonema de uma igreja de Indaiatuba. Eles querem que eu vá lá de todo jeito. Então, por quê? Para poder levar a eles aquilo que Deus tem nos dado aqui. Então, aquilo que Deus tem dado aqui, irmão, é tão bom que Ele quer que outros ouçam. Você acha que Deus está fazendo isso por quê? Porque Ele quer que aquilo que você tem recebido aqui seja compartilhado para os outros. Então, a gente, além de ter usado as mídias da igreja, além da gente ir aos outros lugares pregar, nós usamos as mídias daquelas igrejas que também gravam os cultos, transmitem ao vivo. E assim a palavra do reino vai sendo multiplicada. Então, através desse altar aqui, milhares de vidas já foram impactadas, pessoal. Então, o que Deus está fazendo através desse altar é muito grande. Nós não estamos limitados só ao que nós estamos vendo aqui, é muito maior. Então, nós estamos indo longe. E louvado seja Deus por isso. Amém? Coloca no teu coração. Esse ano nós vamos ganhar almas para Jesus. Esse ano nós vamos trazer os nossos familiares para o reino, em nome de Jesus. Esta palavra que eu vou falar hoje é uma palavra que eu até já preguei aqui há algum tempo atrás, mas nunca a palavra ela é a mesma. Como nós aprendemos no domingo passado sobre a parábola do filho pródigo. Deus enviou um pão quente
sobre a mesma brasa. A brasa era a mesma, só que o pão foi diferente. Trouxe entendimento para nós. Então hoje eu quero trazer para você esse entendimento. Nós já estudamos aqui na igreja que o arco-íris não é um fenômeno da natureza, é um fenômeno divino. Para quem está bem claro isso? Amém. Quem já olhou para o arco-íris e diz assim: esse Deus aí é que vai me honrar? Quem já fez isso? Alguém já fez isso? Ainda não? Então, um dia que você viu o arco-íris, você fala isso aí, ó, o Deus que desta aliança aí é o que eu sirvo, é o que me honra, é isso aí que me ouve quando eu oro, é isso daí que me dá colheita quando eu semeio, o Deus desta aliança. Eu já fiz isso várias vezes. Quando eu vejo o arco-íris, eu lembro disso. Eu falo, é esse Deus aí que vai me abençoar. E hoje, eu quero falar sobre aliança. A aliança é tão importante que lá no segundo livro de Samuel, capítulo 21, a gente vê o Davi, quando Davi era rei, a Bíblia diz que houve fome contínua durante 3 anos. E Davi, ele foi falar com Deus, ele falou, peraí, 1 ano tudo bem, às vezes muda alguma coisa, veio uma praga, ou o clima não ajudou, perdemos uma safra, tudo bem. Mas já faziam 3 anos consecutivos que havia fome. Então o Davi, ele foi falar com Deus. Vamos ler isso primeiro, depois a gente volta em Gênesis. 2 Samuel 21. Vamos ler aqui no telão. Depois a gente volta aqui para Gênesis, no capítulo de número 15. 21, a partir do versículo 1 de 2 Samuel. Olhem isso daqui, gente. Foi? E houve, lê comigo aí, gente. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Maldição continuada. Saul já estava morto, irmãos. Mas a semente dele, que ele tinha plantado, ainda estava causando. Então, quando a gente planta a bênção, os nossos descendentes receberão bênção. Mas quando nós plantamos coisas ruins, os nossos descendentes, eles sofrem também por coisas ruins. Tem gente que não acredita nisso. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo come planta, ele colhe. Então você vê que Saul já estava morto, mas por causa dele, ainda estava, no tempo de Davi, estava tendo consequência daquilo que o cara que já estava morto tinha feito. Maldição continuada. Agora, a maldição continuada, ela só pode, ela tem um gatilho, vamos assim chamar, quebra de aliança. Todas as pessoas que quebram a aliança com Deus, elas, de vez de ter bênção continuada, elas têm maldição continuada. Então Davi, ele foi consultar Deus e ele disse: Senhor, como assim? Como assim maldição? Como assim fome 3 anos consecutivos? Ele foi falar: Deus, isso não está certo. Então Deus falou o seguinte: é por causa de Saul. Ele quebrou a aliança, ele matou os gibeonitas. Quem são os gibeonitas? Aqueles homens que tinham feito aliança com Josué lá atrás. Quem lembra disso? Capítulo 9 de Josué, eles tinham feito uma aliança com Josué. Lembra que eles enganaram Josué? Quem lembra dessa palavra? Enganaram Josué, eles vieram com roupas velhas, pão mofado, e depois de 3 dias, Josué descobriu que tinha caído no laço. É uma outra mensagem. Mas enquanto Josué foi enganado, ele fez uma aliança.
e os gibeonitas passou a ser servos do povo de Israel. E eles serviam o povo de Israel, e o povo de Israel, por consequência, os protegia. Então, um servia o outro, e Israel protegia os gibeonitas. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão, que esta palavra, aliança, ela é muito importante. É tão importante que o Senhor Jesus, ele veio fazer uma nova aliança. A aliança é tão importante que quando o povo de Deus morreu, através do dilúvio, Deus fez uma nova aliança. Depois Jesus veio trazer a nova aliança. A aliança é tão importante que quando Deus falava com Abraão, ele fez aliança com Abraão. Então você vê que Deus ele vem fazendo aliança desde o princípio. Deus vem fazendo aliança. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é aliança quebrada. Deus não usa aliança quebrada. Então, se nós que servimos a Deus tivermos esse entendimento, todas as vezes que nós percebemos que a aliança foi quebrada, a gente precisa imediatamente restaurar a aliança com Deus. Por quê? Porque Deus não suporta a aliança quebrada. O filho pródigo, nós aprendemos domingo, e ele quebrou a aliança. E a Bíblia diz que ele caiu em si. O que é cair em si? Eu expliquei que cair em si é entender. E a Bíblia diz que ele se levantou. Levantar-se é colocar em prática o que entendeu. Cair em si é entender. Levantar-se é colocar em prática o que entendeu. Ele volta para a casa do Pai. E a aliança que ele mesmo tinha quebrado é restaurada. Aí ele tem de novo acesso à roupa, ao anel, às sandálias e à mesa. Amém? Então o filho pródigo tem acesso então à mesa. Aí nós aprendemos aqui que os gibeonitas, eles tinham que ser protegidos por Israel, mas o Saul não respeitou a aliança. Aliás, ele não respeitava nada. Ele não respeitava nem o sacerdote que ele tinha. O sacerdote que ele tinha, ele desrespeitava. Ele passava na frente do sacerdote. Queria bater de frente com o sacerdote. Você fez o que Deus mandou? Eu fiz. Eu obedeci certinho. E esses barulhos de vacas e bois e ovelhas. Ah, peraí. Isso aí, né? Quem entendeu? Ele batia de frente. Era desobediente. Saul era quebrador de aliança. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu dele. Porque quem quebra aliança não vai manter o Espírito de Deus dentro dela. Agora, aquele que mantém a aliança também é cheio do Espírito Santo. É uma bênção. Tem luta, mas tem uma saída na luta. O livro sagrado então mostra que ele quebrou a aliança e porque estava chovendo. E a Bíblia diz então aqui, eu quero só comentar isso, porque a nossa mensagem está aqui em Gênesis 15. O que acontece? O Davi, ele restaura a aliança. E quando ele restaura a aliança, vem a chuva. Vê para mim onde começa a chover, por favor. Qual é o versículo? Então, quando vem a chuva, quando Davi restaura a aliança, a chuva vem, irmãos. Porque enquanto houver, entenda bem, enquanto houver aliança quebrada, não vai vir chuva. Ou seja, as sementes são lançadas, mas elas não brotam. Da onde que vem a chuva? Vem do céu. Então quem comanda a chuva? É Deus.
Deus não suporta a quebra de aliança. Então Deus falou, quebrou a aliança, eu fecho o céu. Refez a aliança, o céu abre. Que a nossa vida seja uma vida de aliança com Deus e os céus estarão sempre abertos para nós. Quem recebe esta palavra? Esse altar aqui é profético, irmãos. Quem crê nisso? Quantas palavras proféticas saíram daqui e estão invadindo esse mundo aí, irmãos? Desse altar aqui vai sair muita coisa boa para esse Brasil, para esse mundo aí. Já tem saído. O livro sagrado diz aqui, achou aí, não? Vê para mim aí, Ju. No mesmo capítulo aí, gente. Vê para mim. Pessoal, olha aqui para mim. Hã? É isso mesmo. Veja o versículo 9. Vamos ver para mim aí. Me ajuda aí. É no mesmo capítulo aí. Bom, depois a gente vê isso aí então, irmãos. Versículo de capítulo de número 21, 9. Vamos lá. Então o que aconteceu? Deus pediu que o Davi refizesse a aliança. O que Davi fez? Então Davi pegou os filhos de Saul e entregou na mão dos medianitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Irmão, o cara tinha morrido, mas porque ele era um quebrador de aliança, ele estava trazendo problemas para Israel e trouxe problema para a família dele. Ou seja, para a descendência dele foi uma desgraça o que ele tinha feito enquanto estava vivo. Já quando você tem aliança com Deus, ele chega assim, ó, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Ó, eu vou fazer isso por amor de Davi, meu servo. Você está entendendo a diferença? Quem entendeu a diferença? Então, quando nós temos aliança com Deus, a nossa descendência é abençoada. Quando a gente quebra a aliança, olha o que acontece. Então, os filhos de Saul foram entregues nas mãos dos gibeonitas e eles enforcaram eles na praça pública, perante o Senhor. Então, foi a estratégia que Deus deu. Tem coisa que você não consegue entender. Mas, pastor, por que Deus mandou matar os meninos que não tinha nada a ver? Porque é assim que Deus faz, irmão. Deus é justo. Por que mataram também os gibeonitas que não tinha nada a ver? Não era para matar. Quem entendeu? Tanto não era para matar que a aliança foi quebrada. Tanto não era para matar que Deus ficou bravo. Tanto não era para matar os gibeonitas que o céu ficou fechado durante 3 anos. Aí você não acredita em bênção continuada. Salmo 112. Bem-aventurados que temem ao Senhor e que os seus mandamentos têm grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada, riqueza e honra haverá na tua casa, a justiça de Deus permanece para sempre. Bênção continuada. É isso que nós buscamos. A bênção continuada. Para os nossos descendentes serem abençoados. Para que as bênçãos cheguem até eles e não maldição. Agora, isso daqui é resultado da aliança quebrada com Deus. E da aliança quebrada com os gibeonitas, que é a aliança que Josué fez com os gibeonitas, ela foi feita diante de Deus. Então foi uma aliança que eles quebraram diante de Deus. E agora estavam em praça pública. E a Bíblia diz que eles enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente. E foram mortos nos dias da cega. Nos dias dos primeiros e dos princípios da cega das cevadas. Vejam, pode... E o 10 diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. Então essa mulher aí, a Rispa,
ela pegou e fez tipo uma lona para proteger o cadáver. Elas tocavam também, inclusive ela tocava os animais, está vendo? Está vendo lá? Ela não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia e nem os animais de noite. Ela protegeu os cadáveres. Então chegava ali, pessoal, os animais, para tentar chegar no cadáver, ela tocava os animais, ela enxotava os animais. E elas enxotavam aqueles animais dos corpos que estavam representando uma nova aliança. A gente não pode deixar as aves roubar os corpos da aliança. Ou seja, nós não podemos deixar nada quebrar o propósito da aliança. Só que a Bíblia é bem clara, pessoal. A Bíblia diz aqui que ela cobriu ali a penha desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles. Ou seja, depois que eles fizeram a aliança, o céu voltou a derramar água. Ou seja, a fome ia ter que ir embora, porque quando a aliança ela é refeita, Deus repara as perdas. Eu declaro para você, se você refizer aliança com Deus, as perdas serão reparadas. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Esse caso que você está achando que não tem jeito, eu vou profetizar, é algo já resolvido em nome de Jesus. Quem toma posse? É algo já resolvido, toma posse. Você tem aliança com aquele que tem o poder dos céus, ele abre, ele fecha a hora que ele quer, irmãos. É com ele que nós temos aliança e conexão. Então Davi foi falar com Deus, por quê? E Deus falou, então, a aliança quebrada, Davi. O que Davi tinha com isso? Não tinha nada. Mas mesmo assim, ele não tendo nada, ele poderia ter reclamado. Deus, não tem nada com isso. Ele foi lá e falou, Deus, o que eu preciso fazer para reparar isso? Às vezes a gente fala, não tem nada com isso, mas a gente pode orar, irmãos. Eu não tenho nada com a briga daquele casal, mas eu posso orar por eles. Eu não tenho nada a ver com aquele parente que está drogado, mas eu oro por ele. Porque é assim que a gente faz. O Davi não tinha nada a ver com aquele problema, mas estava vivendo aquele problema, ainda que indiretamente. E ele foi buscar em Deus a resposta. E Deus falou, aliança quebrada. Davi falou, então eu preciso reparar. Reparou a aliança, voltou a chover. Tem gente que enquanto ela não reparar a aliança com Deus, não vai ter chuva, irmão. Quem está entendendo essa palavra aqui? Agora Gênesis 15 é parecido a história, mas agora é com Abraão. Diz assim Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que hás de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão, eis que não tens me dado filho, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então tudo que Abraão tinha em mente era bom. Não tem um filho, e eu acredito que por ele não ter filho, ele se apegou a um servo nascido em casa. Quando a Bíblia diz que o servo nascido em casa é como se fosse uma criança que de algum empregado dele, que nasceu e ele tinha aquele carinho como filho, quem entendeu? Então é como se fosse um filho adotivo. Era servo, mas ele cuidava como pai. Então, acredito que Abraão estava presente, Abraão tratava como filho. E quando Eliezer Damasceno cresceu, ele falou, vou deixar tudo para ele. A ideia era boa, mas Deus tinha algo melhor, irmãos. Só que às vezes a gente quer abraçar uma ideia porque ela é a mais fácil.
E nem sempre a ideia mais fácil é o plano de Deus. Às vezes o plano de Deus é mais difícil. É muito mais fácil pegar o que eu tenho e dar para o Eliezer da Damasceno. É até bonito. Só que não é o que Deus quer. Então Deus falou para ele assim no versículo 4: eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro. Ou seja, o teu plano não é esse. O seu plano deu errado. Mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será teu herdeiro. Deus falou: cara, você tem uma ideia, ela é boa, mas essa sua ideia eu vou trocar pela minha. Eu quero dizer para você, irmão, Deus está trocando a nossa ideia pela dele. A ideia de Deus é melhor do que a nossa. Provérbios 5, a Bíblia diz que inclina teu ouvido à razão de Deus. Diga: Deus tem razão. Então prefira a ideia dele em nome de Jesus. Prefira a ideia dele. Prefira o plano dele. Jeremias 29, a Bíblia diz: eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz. Pensamento de bênção e não de maldição. Então os pensamentos dele, o plano dele é muito melhor. Então Deus falou: seu plano é bom, mas o meu é melhor. Versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. O que eu falo aqui? Por que o levou para fora? Ele estava dentro da tenda quando Deus falou com ele. E às vezes o lugar que às vezes Deus ele fala conosco dentro da tenda, irmãos. Dentro da tenda a gente fica limitado. Dentro da tenda a gente tem um plano. Mas quando Deus manda a gente sair da tenda e olhar para o céu, o nosso plano muda. Então eu quero declarar para você em nome de Jesus: se Deus falou com você dentro da tenda, e dentro da tenda você tinha um plano, Ele está te chamando para fora, para você olhar para o céu, para você entender que o plano dele é maior, poderoso e Ele pode fazer. Então hoje é um dia de sair de dentro da tenda. Hoje é um dia de deixar o nosso plano de lado e dizer: Deus, eu quero viver o teu plano. Quantos podem dizer comigo: Deus, eu quero viver o teu plano? Isso nós precisamos fazer, porque se nós ficarmos dentro da tenda, nós vamos ficar limitados, nós vamos continuar desejando algo bom, mas não é o que Deus tem. Eu quero desejar, não quero desejar só algo bom, eu quero desejar e viver o que Deus tem. Quem pode dizer amém? Então Deus está hoje trazendo a nós esse entendimento. O livro então diz assim, no versículo de número 6: e creu ele no Senhor. Quando ele saiu para fora, ele saiu daquilo que limitava, ele saiu de dentro da tenda, ele olhou para o céu, e então ele começou a crer naquilo que estava sendo liberado por Deus. Ou seja, agora ele deixou o plano dele de lado. Porque quando ele sai da tenda e olha para o céu, aí ele começa a entender, meus irmãos, que o plano de Deus era melhor do que o plano dele. Por isso que Deus hoje, nesta noite, está dizendo para mim e para você, sair da tenda e olhar para o céu, para a gente entender que o plano dele é maior. E quando a gente entende, a gente faz igual a Abraão, a gente crê. Então nesta noite, creia. Nesta noite, receba o que Deus está dando. Nesta noite, receba a aliança de volta. Nesta noite, abra o céu sobre a tua vida, refazendo a aliança. Nesta noite, faça chover sobre a sua vida, refazendo a aliança. Pastor, mas eu não tenho culpa. Davi também não tinha. Mas mesmo não tendo culpa, ele foi para cima. Lembra quando Neemias, lá no reino do rei Artaxerxes, ele estava tranquilo. Mas quando ele perguntou, lá na Babilônia, ele perguntou: como que está Jerusalém? Alguém disse para ele: está em ruína. Está tudo destruído. Os judeus que lá estão em grande miséria. A cidade está destruída. Os que não foram presos
estão lá, e os que estão lá estão em grande miséria. E a cidade e os muros estão todos destruídos. O Neemias não tinha nada com isso, mas a Bíblia diz que ele orou, chorou e lamentou por muitos dias. Ou seja, não era problema dele, ele estava bem, mas ele comprou a briga. E foi bom ele ter comprado a briga, porque ele restaurou tudo de novo. Existe um poder de restauração dentro de nós. Existe um poder de restaurar dentro de nós. Quantos creem nisso? Use esse poder de restaurar que está dentro de você. Use esse poder de restaurar a aliança com Deus. Use o poder de abrir os céus de novo sobre suas vidas. Está na tua mão. Então Abraão, ele vai para fora, e quando ele olha para o céu, ele volta, ele coloca o plano dele de lado. Às vezes nós temos um plano, mas quando a gente começa a olhar para o céu, a gente fala: Deus, nosso plano começa a ficar de lado, porque a gente vê que o de Deus é melhor. O livro diz aqui no versículo 8, diz assim: e disse o Senhor Deus, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-te uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E o trouxe, todos esses, e partiu-os pelo meio, e partiu pelo. Por que eles partiram pelo meio? Porque Deus estava fazendo com Abraão o que, gente? Uma aliança. Se Deus estava fazendo uma aliança, é porque Ele queria abrir o céu, porque o céu mantém, a aliança mantém os céus abertos. Por isso que quando nós participamos da ceia, Jesus, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, diz: esse é o cálice da nova aliança. Ou seja, isso daqui é para manter os céus abertos sobre vocês. Tem crente aqui comigo ou não? É isso aí, irmãos. É isso aí que você está ouvindo aí. Então Deus está simplesmente falando para Abraão: Abraão, pega e corta pelo meio. Na aliança é assim, pessoal, o animal é pelo meio. Você faz a tua parte, que ele faz a dele. Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele quer que você faça a sua parte. Ele quer que você creia. Ele quer que você perdoe. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você persevere. Ele quer que você mantenha aliança. A mãe, a Rispa, lá do capítulo 21, no versículo 10, ela enxotava as aves de dia e os animais da noite para não tocar no cadáver. Porque os cadáveres representavam o que mesmo, gente? A aliança. Ela enxotava, ela ficou ali de plantão, até que choveu sobre ele. Quando caiu a chuva, ela falou: agora os céus se abriu. Agora eu preservei a aliança até o céu se abrir. E quando o céu se abriu, aí tudo mudou. E aqui nós estamos aprendendo que Deus, ele pede para Abraão cortar no meio. Já expliquei que é a parte de Abraão, a metade, e a outra metade do animal representava a parte de Deus. E Deus, ele cumpre o que ele fala, ou seja, ele está dizendo a Abraão: a minha parte eu vou fazer, agora a outra parte é você que tem que fazer. E uma das nossas partes é enxotar as aves. Vamos ler? Versículo de número 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Olha para mim. As aves queriam vir, pessoal, para comer ali. As aves de rapina, elas queriam comer os cadáveres. Abraão falou o seguinte:
não vou deixar vocês tocar na minha aliança. Uma das nossas partes na aliança é enxotar as aves de rapina. Uma das nossas partes é repreender aquilo que quer atrapalhar a aliança. Que vontade de desistir, tem que enxotar, tem que mandar embora, porque quer atrapalhar a aliança. Estou com raiva de fulano. Enxota em nome de Jesus. Vou desistir de ir na igreja porque o pastor não me cumprimentou. Repreende em nome de Jesus. Eu vou desistir de ir na igreja porque o irmão, enxota isso daí. Isso tem muita gente que quebrou a aliança por causa das aves de rapina. De vez de mandar embora, aceitou sentar na aliança e comer a tua parte. Entenda, a parte de Deus, Ele vai fazer. Não deixe o inimigo comer a tua parte da aliança. Não deixe ele quebrar a aliança. Porque se a aliança for mantida, o céu está aberto. Se a aliança for quebrada, o céu fecha. Está entendendo por que o diabo tem interesse em que nós quebremos a aliança, em que nós venhamos desistir, em que a gente comece a colocar a culpa em todo mundo? Não, irmãos, enxote em nome de Jesus, manda embora qualquer coisa ruim, tudo aquilo que veio para tentar atrapalhar a aliança. Você sabe o que é? Manda embora. Por quê? Porque você não quer o céu fechado sobre a tua vida, você quer o céu aberto. Quem está entendendo? E por que o Abraão, ele fez questão de manter a aliança? Por que ele fez questão de enxotar os animais? Sabe por quê? Porque ele olhou para o céu. Ele saiu da tenda. Enquanto a gente está na tenda, a gente não importa muito com a aliança, não, irmão. Mas quando a gente sai da tenda e olha para o céu, os nossos olhos estão em Jesus, a gente ama manter a aliança. Quem está entendendo a palavra? Então hoje, Deus nos trouxe aqui para liberar esta bênção sobre nossas vidas. Não desista não, irmãos. Vamos para cima. Vamos focar no propósito. Vamos marchando em rumo à vida eterna. Mantendo a aliança. Amém. Diga, Deus ama a aliança. Eu tenho certeza que hoje, nesse dia, nesta hora, os céus estão abertos sobre este lugar. Porque aqui estão os amantes da aliança com Deus. Aqui estão aqueles que amam andar em conexão com Deus. E quando nós temos aliança, os céus estão abertos. E por isso os céus estão abertos aqui nesta noite para a nossa vida e para a nossa família. Em nome de Jesus, nós profetizamos como aconteceu. Quando eles refizeram a aliança, a chuva desceu. Eu creio que nesta noite chuva vai descer aqui. Vai ter cura aqui. Vai ter cura através daqui. Vai ter libertação aqui. Vai ter libertação através daqui. Vai ter prosperidade aqui, vai ter prosperidade através daqui, vai ter paz aqui, vai ter paz através daqui, vai ter prosperidade aqui, vai ter prosperidade lá. Amém, gente? Porque nós estamos no ambiente do reino de Deus. Então hoje receba esta palavra dentro do teu coração e fala com Deus hoje a importância de sair de dentro da tenda. Fique em pé para a gente poder orar um pouco aqui com Deus. Fala com Deus agora. Fala com Deus, Deus, eu vou sair de dentro da tenda. Você que está em casa também aí, ora também sobre esta palavra que você ouviu. Senhor, nós acreditamos na palavra que ouvimos. Senhor, nós acreditamos na palavra liberada. Nós acreditamos naquilo que o Senhor colocou à disposição de todos nós. Nós acreditamos que o Senhor está inaugurando um tempo. Nós cremos que o Senhor está inaugurando um tempo aqui para nós. E esse tempo que o Senhor está inaugurando é um tempo de colheita.
Esse tempo que o Senhor está inaugurando é um tempo onde que os nossos planos ficarão de lado para que se manifeste os planos do Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já foi na frente. Nós não somos frustrados. Nós não somos uma igreja frustrada. Eu não sou um pastor frustrado. Esta igreja não é frustrada. Meu Deus, nós somos o reino do Senhor, estabelecido neste lugar para levar a semente, a palavra, para levar a reconexão, a aliança, e nós estamos vivendo, meu Deus, dias proféticos. Hoje está marcado aqui um tempo de cura. Hoje nós vamos deitar o azeite e o vinho sobre as feridas, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais. Chegou um tempo de libertação para a tua igreja. Chegou um tempo de cura para a tua igreja. Senhor Espírito Santo, vai operando aqui no meio de nós. Vai manifestando o Espírito Santo em nome de Jesus sobre nós. Em nome de Jesus, vai manifestando o teu Espírito. Vai manifestando a tua grandeza. Vai inaugurando um tempo de um povo que acredita na aliança. Vai dizendo: Senhor, a partir de hoje eu não fico mais dentro da tenda. A tenda limitadora não vai me limitar mais. Eu não vou mais viver no meu plano, porque o meu plano é limitado, mas o Senhor não é. É por isso que hoje eu saio fora da tenda para olhar para o céu, para poder receber resposta do céu. Isso o Espírito Santo vai fazendo aqui na noite profética, na quarta profética, no tempo de cura. Vai manifestando o teu poder, vai entrando com providência, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Nós cremos, Pai, que Tu é o Deus da aliança, meu Deus. E nós cremos nesta aliança que hoje, Pai, é refeita no meio de nós, ó Pai. Nós sabemos, Pai, que não é a aliança de homem que é quebrada, mas é a aliança do Senhor, meu Pai. É uma aliança que sara, é uma aliança que cura, é uma aliança que transforma, meu Deus. Venha nesta noite, Pai, transformar a vida, meu Pai. Venha transformar, meu Pai, a saúde desta pessoa. Venha transformar o trabalho, meu Pai. Eu não sei o que ela precisa, mas eu creio no Deus da aliança, no Deus que abre o céu, no Deus que capacita, no Deus que transforma. Oh, meu Deus, venha transformando a nossa vida nesta noite, Pai. Venha transformando, Pai, a nossa situação, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que a nossa vida nesta noite venha ser restaurada, que a nossa vida nesta noite, Pai, venha passar, Pai, pelas Tuas mãos, ó Deus, que nós vamos ser tocados, que nós vamos ser curados, ó Deus, que nós vamos ser visitados pelo Senhor, meu Deus. Toque nossa vida, meu Pai, toque nossos corações, meu Pai, que nós possamos viver o milagre, Pai, que nós possamos viver, meu Pai, um novo tempo, Pai, porque este é o dia que o Senhor fez, meu Pai. Muito obrigado, Pai, por esta palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque esta palavra, Senhor, falou nossos corações, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque esta palavra mostra, meu Deus, que o Senhor refaz a aliança. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor mostra através desta palavra, meu Pai, que o Senhor está conosco, Pai, todos os dias, meu Deus. Muito obrigado, Pai, porque por mais que achávamos, meu Deus, que estávamos sozinhos, a Tua palavra mostra, Pai, que o Senhor está conosco todos os dias, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos viver esta palavra, que nós possamos entregar, meu Pai, a nossa vida, meu Deus, em Tuas mãos, meu Pai, que nós possamos colocar, meu Deus, os nossos desejos, meu Pai, as nossas ansiedades, tudo diante do Senhor, meu Pai, pois é o Senhor que está no controle, é o Senhor quem toma conta, meu Pai, que nós devemos ficar ansiosos, meu Pai, com as coisas futuras, meu Pai, porque tudo está diante do Senhor, meu Pai. É só o Senhor que muda, é só o Senhor que transforma, meu Pai. E nós nesta noite, meu Deus, apresentamos tudo diante do Senhor, meu Pai. Que não seja a nossa vontade, mas que seja a Tua vontade, como nós aprendemos, meu Pai. Os Teus planos, meu Deus, é melhores que os nossos, meu Deus. E nós vamos viver a Tua vontade, meu Deus. E nós vamos viver o Teu querer, meu Pai. Em nome de Jesus, nós vamos rejeitar as nossas vontades, meu Pai, e viver as Tuas vontades, ó Deus, tanto aqui na terra como nos céus, ó Deus. E nós viemos estar, Pai, dentro da possibilidade, Pai. Nós viemos estar, meu Pai,
dentro, Pai, da tua vontade, Pai, dentro do teu querer, meu Deus, em nome de Jesus. E que nesta noite, Pai, a tua igreja, meu Deus, venha tomar posse, Pai, daquilo que é direito nosso, daquilo, meu Pai, que foi dado direito, Pai, pelo Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja nesta noite, Pai, venha se fortificar, que a tua igreja, Pai, nesta noite, venha ser levantada, que a tua igreja, meu Pai, possa viver o milagre, Pai, que a tua igreja, Pai, possa viver, meu Pai, em nome de Jesus, dentro do teu querer, meu Pai, dentro, Pai, desta unção, meu Pai, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, Pai, que se posiciona nesta noite. Aqui está a tua igreja, Pai, que acredita no milagre, que acredita no Deus da aliança, que acredita que é o Deus que está no controle, que é o Deus do passado, que é o Deus do presente, que também é o Deus do futuro. É o Deus a quem nós entregamos a nossa vida, o nosso querer e as nossas vontades, ó Pai. Tudo está diante do Senhor, meu Pai. Tudo está diante de Ti, meu Pai. Que se cumpra a Tua palavra, meu Pai. Que todas as coisas, Pai, na nossa vida venham se cumprir, meu Pai. Mas se tem algo, Pai, que nos tira do propósito, tira de nós, Senhor. Que nós vamos viver esse propósito da aliança, Pai. Que nós vamos viver, meu Pai, esta aliança no Senhor, meu Pai. Cumpre em nós o Teu querer. Cumpre em nós as Tuas vontades. Todos os dias, meu Pai, que viemos andar nos teus caminhos, ó Pai, que viemos estar, meu Pai, dentro da possibilidade do Senhor, meu Pai, que nenhum dos nossos sonhos e nem dos nossos planos, Senhor, venham ser frustrados, mas que todas as coisas, Pai, o Senhor venha cumprir diante de nós, ó Deus, porque nós vivemos e cremos no Senhor, meu Pai, nós cremos no Deus da possibilidade, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Igreja, tu és governa sobre o universo, justo e fiel, justo e fiel, vestido de glória e poder, vestido de poder, coroado, coroado está, aleluia, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu nome, erguemos o teu santo nome, em adoração nos entregamos a ti, em adoração, nos entregamos a ti, toma o seu lugar, toma o seu lugar, e habita entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus,
Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. E habita entre nós. E habita entre nós. Ó Santo. Vamos aplaudir o Deus que ama a aliança. Vamos aplaudir o Deus o qual nós temos aliança com Ele. Aleluia. Amém? Quem entendeu? Que Deus possa te abençoar sempre. Sente um pouquinho, já vamos terminar o culto. Eu quero que você coloque em prática o que você entendeu. Se alguma coisa te tirou da aliança, é hora de você voltar para ela. Amém? Pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar. Vamos entregar agora o azeite e o vinho para o pessoal, para a gente participar desse propósito de cura. Pessoal que está em casa, que Deus ele possa te abençoar ricamente. Você que está em casa, que ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, que ainda não fez a sua semeadura, agora você tem a oportunidade de fazer. Aí está o número do Pix, que provisoriamente ainda está aí até a gente resolver. E Deus vai te abençoar, porque é um tempo de colheitas para os que creem. Que Deus abençoe. Domingo tem culto, 8h18. Um tempo na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.